Pessoal, eu sou Manu Barros e todo mundo sabe da minha militância na questão de moradia digna. Hoje eu estou aqui no Jardim Tropical, recebendo a professora Rosalina Burgos, a nossa Rosa. Agradecer primeiro o convite, né? Então, a professora Rosalina Rosa, né? Professora da UFSCar, formada na Geografia e ultimamente também, já nos últimos anos, trabalhando também no programa de pós-graduação em Estudos da Condição Humana, e desde 2010, quando venho para cá, sempre tive foco de estudar o direito à cidade, espaços públicos, e a moradia é central nesse debate. Então a gente está falando de uma pessoa que, além de ser estudiosa dessa área, né, que tem feito trabalhos incríveis aqui, é uma militante também dessa questão, porque sabe da importância da gente ocupar os espaços e o direito à cidade, né, que a gente tem que pensar de forma plena, plural, ampla, e do ponto de vista geográfico é fundamental. A gente está aqui, né, em frente ao que seria, né, o primeiro empreendimento do programa Casa Nova do governo Manga, e ele prometeu aí uma imensidão de casas, que todo mundo teria casa em Sorocaba, e na verdade a gente está já quase no fim do governo e está aqui, né, infelizmente sem só uma parte de infraestrutura, né, um terreno que foi só terraplanado e nada, né. Então eu queria saber o que você vê, como você vê primeiro a política urbana e a questão da moradia, nessa política de moradia no município de Sorocaba, e qual a importância dela para a população? Bom, Sorocaba não está, digamos, numa situação muito diferente do que a gente vê na lógica de produção do urbano no Brasil e na periferia do sistema capitalista de um modo geral. Mas existem agravantes, né? Sorocaba participa de um rol de cidades consideradas como cidades médias, cidades que estão num contexto de avanço a partir dessa megalópole que é São Paulo, né? Nas constantes frentes de expansão do capital. Então, a questão da função social da propriedade é abocanhada por todos os lados pelos setores privados. A exemplo do sistema financeiro, porque entra a questão dos bancos, né, que é o carro forte, né, que comanda fortemente os processos de endividamento e de enriquecimento dos bancos, né. A questão da especulação imobiliária, que é o que nós estamos vendo aqui, justamente olhando no mapa, a gente olhar nas imagens de satélite, a gente vai ver que está bem na borda da mancha urbana e a construção civil. Exatamente, e a construção civil, né? Então existe um equívoco muito grande de se pensar a questão da moradia como direito assegurado, né, legalmente, né, juridicamente, e o que se faz em relação a isso para, enfim, colocar a população quase como refém de uma expectativa de uma vida melhor que nunca se realiza, porque favorece principalmente os interesses imobiliários privados em detrimento da questão habitacional. E Sorocaba tem um histórico disso, já vem desde Habiteto, o Carandá e outros que vão povoando esta periferia geográfica, né? Onde a população, ela não é só a questão da moradia, né, Manu? Não, a moradia vem junto com a escola, a creche, transporte. Quando a gente fala de moradia digna, a gente fala, primeiro a gente fala de cidadania. Não é possível a pessoa que não tem um teto, né, para chamar de seu, falar em cidadania. E quando a gente fala de moradia digna, a gente fala dessa questão de ocupação do solo urbano de uma forma, primeiro, pensada, né, que a gente não faça exclusão, eugenia, bolsões de pobreza e bolsões de riqueza, que é o que acontece aqui, né, que a gente não faça, por exemplo, que haja falta de equipamentos públicos essenciais, como postos de saúde, como escolas, né, e a questão também da mobilidade urbana. A gente tem um problema muito sério, porque Sorocaba é uma cidade que está em plena expansão. A gente teve uma falta, né, desse governo de atender a legislação em relação ao plano diretor, que deveria ter sido reavaliado nos últimos... Não foi, né, cada 10 anos existia isso, então tem várias questões. Mas hoje eu queria que você focasse, porque esse assunto é tão complexo, mas uma coisa que eu acho que é importante, principalmente nesse período eleitoral, que a população entenda que a gente não pode ser refém dos estelionatos eleitorais, porque o atual governo prometeu que todo mundo ia ter casa. Inclusive, quando ele lança o programa Casa Nova, ele dá para a população, principalmente da população mais vulnerável, a ideia de que ela vai ter uma casa, né, e sem ter nenhum custo também, o que é uma coisa muito difícil hoje. Então eu queria saber como que você vê esse programa e como a gente vê isso diante do que nós estamos vendo aqui. Muito bem. Bom, vamos tocar em assuntos que devem ser tocados, né?
proposta, ela já tem algo que é extremamente perversa, que é a prefeitura, ela, junto com a sua Secretaria de Habitação e seu secretário, localizam, e sua equipe, claro, localizam terrenos que são de áreas públicas, de interesse, de especial interesse social. Ao invés de localizar extensas áreas territoriais que estejam em situação de algum tipo de litígio, você é um especialista nisso, né? Para passar por algum processo de desapropriação para se fazer cumprir a função social. Isso. Porque quando a gente vai para a proposta que é redigida e aprovada, nós vamos ver que muitas vezes está condicionado a algum ajuste ali de conduta, alguma compensação. Por quê? Porque nesse espaço aqui poderia estar sendo construído equipamentos urbanos de benefício. Ah, mas a moradia é prioridade ao invés de construir um parque. Existe toda essa discussão. Não, mas a gente está pensando também na qualidade de vida. A gente não está dizendo que não se deve enfrentar, né, um problema que é básico, que é o déficit habitacional. Agora, existem formas de fazer isso. Né, existem formas de fazer isso. Então, além de tudo, a prefeitura, ela foi, digamos assim, mobilizando terrenos públicos que estavam destinados para outras finalidades que assegurem qualidade ambiental, qualidade cultural, questão de saúde, equipamentos de múltiplos usos, né, que poderia beneficiar a população, né, com uma sacada que é fantástica. Parte destas unidades, elas são para a venda, né? A venda. Inclusive dando o que é público a preço de banana. Cheira pra gente, assim, que é uma ilusão. Mais do que uma ilusão, vamos usar um termo do geógrafo Milton Santos, puxar o saco da geografia um pouco, né? Porque ele é brilhante em algumas colocações. Existe uma perversidade. Existe um processo de ludibriar a população, que carece, né, de um chão para começar a sua vida, porque a pessoa vai conseguir um emprego como se não tem um endereço, né? Como é que vai organizar a sua vida, a sua família, né? A sua dignidade, né? Uma questão de eu falo né? de moradia digna como uma forma de cidadania mesmo, de exercício da cidadania. Porque embora seja um direito social esculpido lá no artigo 6º da Constituição Federal, a moradia, ela vai dar a possibilidade da pessoa exercer os seus direitos como cidadão, ocupando o espaço, se reconhecendo naquele território, pertencente verdadeiramente daquele local, né? Quando você fala, eu sou bicho dessa terra, sou bicho da terra, eu sou é meu, né, pedaço, né? Meu pedaço, esse aqui é o meu chão. O que você está dizendo? Você está referindo aonde você mora, onde você se reconhece, inclusive, né, como família, como cidadão, como pertencimento da cidade. As pessoas lutam, às vezes, a vida inteira para ter um teto. Exatamente. E não conseguem estabelecer planos a médio e curto prazo para a própria vida, né? Pensando aí na possibilidade de articular o local de trabalho, como é que vai ser o acesso, a escola das crianças, né, posto de saúde. Exatamente. Lugares de lazer, né? Eu fico pensando que a gente está num lugar que é um bolsão. Sorocaba, ela cresceu por todos os lados. A única faixa territorial que faltava expansão imobiliária era aqui a Zona Oeste. E hoje você vê vários condomínios e você não vê uma área de lazer. Exatamente. Você não vê uma área de preservação ambiental. Perfeito. Então isso, a médio e longo prazo, vai trazer um malefício para toda a cidade. Já está trazendo, né? E aqui a gente tem que lembrar, bem observado essa questão de que a gente está no extremo da mancha urbana da Zona Oeste da cidade, em que nós temos depois, na sequência, nós estamos muito perto já de limites de município, Iteró, Jorge Wetera, Araçoiaba da Serra, em que nós temos o quê? A área de amortização da flona de Ipanema, né, da flona de Ipanema, e não muito distante também de uma área de, digamos, segurança militar, que é Aramar, né? Sim. E de um aterro sanitário também. Aterro sanitário, ou seja, essa zona oeste, de fato, ela tem questões assim que não estão também sendo consideradas em termos do adensamento populacional, né? A cidade, ela já vive uma crise do transporte público, ela já vive um crescente número de população que vai transitando, sim, pendularmente pelos municípios que vão
vão sendo expulsas gradativamente, porque, na verdade, o que esses empreendimentos eles trazem é justamente continuar ampliando as possibilidades de ganhos a curto prazo, porque o mercado imobiliário ele funciona dessa forma, é o lucro a curto prazo, ninguém está pensando a médio e longo prazo, que seria o planejamento. Portanto, não existe um planejamento em termos de uma política pública habitacional. Isso não é uma política pública comprometida com a população. Não é, né? Lida-se com angariar votos nesta época de eleição em termos de uma promessa que não se cumpre. Ela só se agrava, né? E isso a prova está aqui. E é muito complicado. Eu acompanho essa questão, no mínimo, há 24 anos, 25 anos. E é absurdo, na época eleitoral, as pessoas que vão até as localidades que precisam ter regulamentação, né, fazer a regulação fundiária, das promessas que são feitas. Inclusive, áreas que estão subjúdice, em processos judiciais, da qual a atual gestão que chega e fala que não precisa cuidar do processo judicial, com risco iminente de ter uma reintegração de posse e as pessoas perderem tudo, o pouco que tem. E mais triste, Rosa, que eu queria que você falasse um pouquinho, dessa coisa, né, da importância de se ter uma política habitacional séria e não ter projetos sociais que eu acho que são milagreiros, e a questão do endividamento também, porque me preocupa muito essa promessa de que não há nenhum custo, porque sempre a gente acha que tem, né? A pessoa que vai morar em um lugar, ela vai ter custo de água, custo de luz, se for um condomínio, vai ter o condomínio, e a gente vai ter os problemas que a gente tem hoje em Sorocaba, no Carandá, né? No Sorocaba H, na CDHU, que inclusive está um problema seríssimo, que muitos não conseguiram pagar a prestação e agora estão sofrendo uma reintegração de posse. Então, assim, como que a gente orienta essa população para não acreditar em promessas vazias, como é o caso desse programa Casa Nova, e como que a gente pode falar para a população exercer o seu direito, inclusive com a ajuda de fiscalização dos vereadores. Perfeito. Você tocou num ponto que é crucial, que é justamente a população, ela buscar se conscientizar da importância que tem a formação da Câmara dos Vereadores, né? Porque centra-se muito na figura do prefeito, mas toda a legislação, a aprovação, necessariamente tem que passar ali pelas audiências, que muitas vezes são esvaziadas, muitas vezes acontece em horário que a população trabalhadora não consegue ir, mas estejam atentos. Inclusive buscando junto das suas representações locais, né, dos movimentos sociais ou associações possíveis de moradores, né, voltar a fortalecer as associações de bairro, né, trabalhos de base para estar presente nos espaços de representação, como os conselhos municipais, né? Conselho da Habitação. Acompanhar e exigir o cumprimento da lei, porque está sendo postergada a realização da conferência da cidade, que já era para ter acontecido. Agora, usaram a questão, né, de que não vamos fazer agora porque é momento do pleito eleitoral, vai ser para depois, só que depois já veio o final do ano, depois já veio o começo do ano, depois já veio o carnaval. Aí começa uma nova legislatura. Que vai acontecer? E assim, né? e é tão importante a conferência da cidade porque ela deve preceder a atualização, né, do plano diretor, e nós tínhamos que ter sido feito, se eu não me engano, acho que ano passado ou retrasado, né? Isso mesmo. E a população, ela espera, né? A gente teve alguns governos, não é esse, né, da qual a gente teve secretários da habitação que também prometiu, essa coisa também de você fazer os sorteios, né? Eu conheço uma pessoa que foi sorteada já 2 vezes, né? E não recebeu. Então, assim, a importância da fiscalização também da Câmara Municipal, de não permitir que governos venham e mintam, que acaba estabelecendo, eu chamo de estelionato eleitoral porque você promete e não cumpre, né? Nós estamos aqui provando aqui para a população que isso não vai sair do papel. Não vai, né? E se sair, vai sair de uma forma que não seria a melhor opção. Um custo mais alto para o erário público, que acaba todo mundo gastando, e com a possibilidade de não ter sido bem utilizados os espaços públicos. Nós temos hoje uma legislação, né, Rosa, que tem o Estatuto da Cidade, você tem a legislação do Código Civil, inclusive com mudanças recentes que estão no projeto novo do próximo novo Código Civil, que fala, inclusive a lei de regulação fundiária urbana que veio ajudar, e a questão também do uso capião compulsório, que é aquela coisa que quando você não dá função social ao imóvel, e a gente tem vários
imensas áreas privadas no meio da cidade, no centro de Sorocaba, ou para estacionamento, ou fechada com mato, que a pessoa não paga o IPTU. Então não se utiliza a legislação para o IPTU progressivo, não se faz a desapropriação judicial desses imóveis, e principalmente não se usa, eu acho que é uma das maiores inovações do Estatuto da Cidade, que ele obriga a pessoa que não dá função social à propriedade a pagar um imposto mais alto, ou até perder a propriedade para que seja feito o direito à moradia. Isso mesmo. E isso precisa ter coragem para fazer, porque direito à moradia é o bem-estar para a cidade. E coragem para fazer, acho que essa é a palavra, porque mexe com interesses, né, de setores que estão na situação, né, em termos de conjugar o poder público com esses empresários, né, que acabam atuando e ludibriando, né, muitas vezes, e infelizmente mais como regra do que exceção, a população que tanto precisa. E você tocou numa coisa interessante também, que são os chamados vazios urbanos, né? A arquitetura, né? Mas o pessoal dos colegas, né, da arquitetura e urbanismo que trabalham nessa perspectiva, né? A geografia vai um pouco mais para a questão de pensar como que esses espaços que estão, digamos, ociosos em termos do uso possível, que isso é um roubo para a população inteira. Por quê? Vamos pensar. Quando se estabelece um empreendimento, né, numa localidade que está ainda carente de todos os outros equipamentos, né, necessariamente justifica-se a necessidade de investimento. E como você já pontuou, né, isso acaba valorizando a terra, e quando valorizar, essa população ela já não consegue mais se manter. Rosa, eu sei que a gente tem muito mais assuntos para estar falando com você. Sim, vamos seguir mas eu queria dizer assim, que você, né, finalizasse essa questão e que você desse um conselho para as pessoas para poder ou indicar alguma, né, legislação, algum livro, alguma site, alguma coisa que a pessoa pode procurar e se você vê luz no fim do túnel. Sempre. Eu acho que isso que a gente chama de utopia, na verdade, não é algo inalcançável, né? É a gente ter um projeto, um propósito e uma direção, né? Nesse momento em específico que nós estamos aí prestes a realizar, né, a festa da democracia, a gente não pode deixar de ter essa esperança de uma grande festa da democracia, o direito ao voto, né, conquistado com tanto esforço, né, e que deve ser honrado, vamos dizer assim, né? Então que a população ela fique atenta, principalmente nesse momento, Manu. A gente tem o avanço da tecnologia e nós temos sim muito material, muitos sites. Tá na palma da sua mão, né? Tá na palma da mão, né? Procurar então os canais de jornalismo mais comprometidos, nós temos alguns na cidade para fazer frente a muita coisa que não vai bem em termos da comunicação historicamente aqui na cidade, na região, né? A própria UFSCar, as universidades públicas que estão sempre à frente, nessa questão, pensando, né? junto com os segmentos, né, de atuação, como você e todo esse corpo de lutadores, né, que por uma cidade diferente e melhor, mas sobretudo que estejam bastante atentos às propostas concretas de vereadoras, vereadores que se esforçam, né, na sua militância, na sua história concreta de vida, com uma coerência entre aquilo que dizem e aquilo que fazem, né? Então, e a Manu é uma dessas lutadoras, né, comprometidas e que demonstra não só com palavras, porque também tem uma oratória muito boa que chega na população, né? É uma fala que chega, que conversa, está na rua, né? Mas que também mostra com a sua própria história de trajetória que a gente pode ter sim esperança nesse futuro melhor, né? Então que a população esteja atenta a isso, né? Obrigado, Rosa. Eu queria só terminar essa coisa tão importante quando a gente fala de direito à moradia digna. Eu queria lembrar um pouquinho, né, do João Cabral de Melo Neto, né, que não seja cova a parte que cada população, que cada pessoa tem direito nesse grande latifúndio que é o nosso país. É tão importante a gente ver
que a gente tem uma imensidão de áreas, inclusive que precisam ser cultivadas. Então, quando a gente fala de reforma agrária, né, de ocupação de solo urbano, de cidade sustentável, e quando a gente fala principalmente do direito à moradia digna, a gente não está trazendo nada que não seja a questão da cidadania e o direito humano, que é a pessoa de pertencer à sociedade e ter vida em abundância. É isso que a gente quer, né, Rosa? Perfeito, perfeito. Obrigada, eu querida. Eu que agradeço e seguimos. Muito obrigada, de coração. Respeito e liberdade.